Bem-vindo, ouvinte, ao Abundance Flow. Aqui exploramos a abundância em todas as formas: dinheiro, energia, criatividade, tempo, relações e impacto. Iremos aprender como libertar-nos das marés da escassez e surfarmos as ondas da abundância. Navegamos nos 5 mares da abundância: o fogo que desperta, o vento que liberta, os raios e acasos que aparecem, a forma que se materializa e o brilho que se espalha. Eu sou o Rafael Ribeiro, instrutor de surf, developer de software, pós-graduado em psicologia através das artes expressivas e um dançarino da escassez e abundância. Convido-te a mergulhar comigo nesta viagem de histórias e práticas para manifestar a vida que sonhas e mereces. Vamos a isso. Nesse primeiro episódio do Abundance Flow, tenho comigo um convidado muito especial. O Diogo Oliveira, um experiente empreendedor e empresário, muito envolvido com o ecossistema das startups, que, por exemplo, começa como intern na Landing Jobs e acaba como CEO. Estou curioso para ouvir isso melhor, Diogo. Hoje em dia, dedica a maior parte do seu tempo com o seu novo filho, Cycling District, onde faz das suas paixões como o ciclismo e a tecnologia e o estar à volta de pessoas uma fusão. Bem-vindo, Diogo. Passo-te a palavra. Obrigado também. Passo-te a palavra com uma pergunta assim logo de gingeira, que aqui nesse podcast mergulhamos em analogias do mundo surfístico, que é uma das minhas maiores paixões, mas não te preocupes, mesmo sem experiência de surf, elas se aplicam. Quem és tu dentro e fora d'água? Ou seja, quem és, o que crias no mundo e o que é que estás a manifestar neste momento da tua vida? Olha, Rafa, antes de mais, muito obrigado pelo convite e muitos parabéns também pela iniciativa. É muito importante termos este tipo de iniciativas. Muitas vezes nós, empreendedores ou nós, indivíduos, sentimos sozinhos, desinspirados, com falta de confiança e pelo menos é uma coisa que eu tenho todo o gosto de fazer e partilhar. De vez em quando acho que é a vermos vídeos, podcasts como estes, que efetivamente nos voltamos a ganhar confiança e capacidade para superar os desafios do dia-a-dia. Isto não precisa de ser no trabalho, pode ser também na vida pessoal, que é cheia de desafios, como nós sabemos, não é? Por isso, Rafa, antes de mais, muito obrigado e muitos parabéns pela iniciativa. Olha, como tu disseste bem, eu não tenho muita experiência de surf, eu terei feito surf umas 3 vezes e só à segunda já é melhor do que zero, não é? E à segunda consegui pôr-me de pé ali uns microsegundos. Por isso foi muito bom, mas acabo por não ter muita experiência, mas é como tu dizes, acho que mesmo noutros esportes e noutro tipo de atividades conseguimos sempre fazer algumas analogias giras. Portanto, respondendo um bocadinho à tua pergunta, quem eu sou? O meu nome é Diogo, tenho 33 anos, na verdade tenho 32 por causa de fazer 33, mas há alguma coisa na minha cabeça que já me faz com 33, por isso, repara, já estou a pensar um bocadinho mais à frente, se calhar algo que me define também, é já no próximo mês, daí a minha desculpa. Mas eu diria, tu já me apresentaste de forma muito curta, eu diria que sou um empreendedor onde tento, por definição, se calhar as coisas que mais me caracterizam, ser um empreendedor se calhar com garra, muita determinação e paixão. E digo isto da paixão porque mesmo no Cycling District, por exemplo, há muita gente que me pergunta: tu não tens medo de ser tão transparente, tão frontal sobre o teu business plan, sobre a tua visão e tudo mais? Eu digo não, porque realmente, como tu dizias, combinar estas duas paixões que eu tenho por tecnologia / negócio e ciclismo, que acaba por ser o produto, acaba por fazer de mim, acaba por fazer disto em concreto uma quase unfair advantage no nosso negócio. Por isso, acabo por não ter medo de o fazer e acho que é algo que me define, esta energia que eu passo no dia-a-dia, no negócio e também na indústria. Sobre mim, assim, muito rapidamente, falando um bocadinho do meu percurso, sou do Porto. Fiz licenciado em Economia na Faculdade de Economia do Porto, depois fui à Nova em Lisboa fazer o Master in Management, muito importante para mim, porque a Nova acabou por ser bastante prática enquanto
a licenciatura em Economia muito teórica. Esta combinação da teoria e da prática foi bastante boa para me fazer quem eu sou hoje. Comecei a trabalhar no corporate world, na verdade na Deloitte e na Siemens, mas muito honestamente foi mesmo só para fazer aquele tiquezinho que o corporate world não era para mim. E depois comecei a navegar nas startups, criei uma primeira startup ou um projeto que era um e-commerce de produtos regionais portugueses. Acabamos por vender esse projeto 3 anos mais tarde. Depois tive o convite para me juntar à Landing Jobs. Na verdade, acabei por me juntar enquanto interno, não sabia nada de recrutamento, que era, digamos, o produto, e não sabia nada de tecnologia, e a empresa combinava um bocadinho as duas, recrutamento de programadores informáticos, mas na verdade o que acabou por acontecer é que, com muito esforço à mistura, consegui progredir bastante rápido na empresa. Ao meu 4º mês, os fundadores já me tinham sugerido ficar responsável pelo departamento comercial da empresa, e depois fui crescendo, e 4 anos depois acabam por me propor ficar mesmo responsável enquanto CEO da empresa, numa altura muito interessante, porque foi literalmente um mês antes de aparecer o Covid. Então imagina, este tipo de produto, Rafa, não é? Aparecendo o Covid, ninguém queria recrutar. E portanto tivemos que reformular a empresa, e portanto tive ali logo um choque de realidade muito bom, mas como costumo dizer, foi uma oportunidade para nós, para repensarmos o produto, para reestruturarmos alguma parte da empresa, cortarmos algumas gorduras que também tínhamos na própria empresa, e acabamos de fazer esta jornada de forma muito interessante. E portanto eu acabei, isto portanto foi início de 2020, e eu a fim de 2022, numa jornada que passamos de 2 milhões ao ano para 10 milhões ao ano, portanto é um crescimento muito interessante, mas acabo por decidir que era a altura de dar o próximo passo e seguir em frente, porque já eram 7 anos na Landing Jobs, e foi aí que decidi sair para criar a minha própria empresa, que na altura era a Circle, e era talvez o meu projeto mais desafiante até ao momento. Depois podemos se calhar explorar se achares que faz sentido, mas na prática era uma plataforma que utilizava inteligência artificial para automaticamente conectar-te com pessoas relevantes para ti do ponto de vista profissional, ou seja, pegávamos ali em skills, a indústria, o nível de experiência, os próprios interesses, e tentávamos combinar pessoas que eram próximas uma das outras para que conseguissem aprender mais rápido. E a parte mais interessante era que, se houvesse alguma mudança na carreira das pessoas, por exemplo, mudava de indústria, ou era promovido, ou fazia um reskilling e passava de marketing para tecnologia, o círculo que é o que nós chamamos de conexões, adaptava-se dinamicamente, automaticamente, à tua nova realidade, para que não sentisses a necessidade de começar do zero sem saber por onde começar. Mas na prática acabamos por não conseguir o funding. Depois posso contar um bocadinho mais esta história, e levou-me ao filho que tu mencionaste agora, que é o Cycling District. Estamos agora numa jornada de crescimento, temos já um estúdio de ciclismo no Porto, mas uma visão muito tecnológica neste projeto, que, se fizer sentido, obviamente posso sempre partilhar. E terminando com um bocadinho a minha introdução, Rafa, eu diria que no final do dia tu perguntavas-me o que é que estava a manifestar neste momento, não é? Eu diria que o meu grande objetivo é promover um mundo mais conectado, é uma coisa que eu acredito, onde as pessoas acabam por aprender mais rápido umas com as outras, evitando erros comuns, não é? Ou seja, não tens que passar tu pelos erros para aprenderes, mas aprenderes com os erros dos outros, é um bocadinho isso. E para isso, toda esta construção de microcomunidades, como estava a tentar fazer na Circle, como estou a fazer agora no Cycling District, como já fiz na Landing Jobs, e obviamente que, podendo casar isto com uma indústria que promove mais saúde, mais bem-estar, mais qualidade de vida, como o fitness, então melhor ainda. Uau, que giro. Eu adoro ouvir a história das pessoas, principalmente quando existem, a uma primeira vista, pontos que podem parecer desconectados ou até tipo estranhos. Não sei se tiveste assim... tu comentaste, mas as pessoas que ainda não ouviram porque a gente não estava a gravar.
né? Pessoas a perguntarem, mas por que estás a fazer isso? E por que estás a fazer? E por que vais largar essa empresa? Né? E para as outras pessoas não faz sentido, mas para nós faz, mesmo a medo às vezes. E foi tão giro, porque como tu estavas a falar, parece que no Cycling District tu já estás também a aplicar até os aprendizados que tu tiveste na Circling sobre como potenciar uma pessoa talvez que está a começar no ciclismo ou quer passar para um novo nível. Como é que eu conecto ela com pessoas que podem ter algo a partilhar ou que estão na mesma altura do seu progresso e conseguem ajudar uma a outra? Então, nós somos o resultado das nossas experiências, não é? Então, os nossos projetos também acabam por ser o resultado das nossas experiências, se soubermos tirar partido desse aprendizado. Concordo completamente na íntegra com o que disseste, exatamente. Top. E só para fazer uma piadinha, porque eu adoro fazer piadolas e brincadeiras, se dissesse que só fizesse 3 aulas de surf, não é? Se a tua escala de crescimento no surf fosse igual a que tu tivesse na Landing Jobs, tu em 3 anos já estavas a representar Portugal no WCT, que é o Campeonato Mundial de Surf, de certeza, Diogo. Portanto, se o ciclismo, ou duvido que deixe de ser uma paixão, mas se entrar outra paixão pelo surf e quiser se dedicar a ela, pá, eu conheço malta que está ligada à formação dos atletas da seleção, portanto põe-te em contato também. Olha, isso por acaso acaba por ser interessante, porque o ciclismo, apesar de ser uma paixão de eu antes de ver no passado, enquanto modalidade que pratico, também só o faço pá, aí há 3 anos e meio. E é engraçado que o meu primeiro ano, lá está, eu era completamente um amador puro e fui treinando, e agora eu acho que tenho números interessantes para um ciclista amador. Eu acabo por correr mesmo nas competições. Há uma Champions League do ciclismo virtual. Ok. E eu nomeadamente corro lá e represento Portugal, portanto acho que também tive um crescimento nessa parte da modalidade de ciclismo virtual. Quando eu me cansar, potencialmente se calhar penso no surf. Sim. Ou até um ciclismo aquático. Exato, olha, Em uma tempos já nova vi, modalidade. em tempos já vi um vídeo de um gajo numa motocross com 2 esquis assim colados na roda da frente a surfar uma onda. Uau, Portanto, isso aí nunca vi, mas é uma loucura. há possibilidades. Muito bem, muito bem. Olha, Diogo, nós aqui, apesar de termos assim alguns temas, tópicos e perguntas para fazer, no mar, todo e qualquer plano que tu faz vai precisar ser adaptado. Eu adoro quando estou a dar uma aula e agora eu começo a sentir, porque é quase uma questão intuitiva, os pequenos sinais de que alguma coisa vai acontecer. E de repente, assim, às vezes é de uma hora, literalmente de uma onda para outra, muda-se a maré, muda-se a corrente, os fundos da areia mudam e nós temos que literalmente reestruturar a aula toda. E nós normalmente damos aulas em conjunto, como são grupos grandes e temos um número máximo de alunos. Portanto, esse podcast também segue um bocado essa ligação com o mar, que é a adaptação ao que for. Entretanto, boa. Entretanto, eu fiquei muito curioso para saber, não só dos teus projetos, mas também quem são os teus ídolos do surf. Ou seja, quais foram as pessoas que maior influenciaram essa tua jornada meteórica em muitos casos e diversa também? Porque o ser humano é um ser relacional e de certeza que essas várias faces e projetos que tu tens e foste passando, tiveram aí pessoas importantes no teu caminho. Gostava que falasses um bocadinho delas também. Sem dúvida, eu acho que essa é uma parte fundamental e é mesmo muito importante nós termos consciência de quem são as pessoas que nos inspiram, as pessoas que nos ajudam, porque só assim também conseguimos isolar competências, o que é que realmente valorizamos e o que é que não valorizamos. Eu acho que consigo apontar facilmente 3 ídolos, e às vezes um ídolo tanto é pela positiva como pela negativa, porque Exato. conseguimos aprender, como falava há bocado, com os erros dos outros sobre o que é que não resulta. Mas eu começaria por talvez a pessoa mais importante para mim, que é o meu avô, a pessoa que mais me educou, que infelizmente já não está aqui hoje, ou se calhar é uma questão de perspectiva, ele está aqui
de outra forma, digamos assim, não é? Claro. Continuará comigo para toda a vida. Mas ele acabou por ser muito importante para mim porque conseguiu fomentar uma curiosidade que acho que faz de mim quem eu sou hoje, nomeadamente com um exemplo prático. Enquanto pequeno, como pessoa curiosa, como todos os outros, eu às vezes perguntava à avó o que é que significa aquilo, o que é que significa aquele outro. E na sala dele, na sala de estar, basicamente uma parede inteira ali atrás da televisão era forrada a livros de cima a baixo. Portanto, Aham. era talvez a casa do meu avô era só enciclopédias para cima e para baixo. Antes do tempo da internet também. Aham. E na verdade ele podia facilmente, muitas vezes, dar uma resposta a algumas questões sobre geografia, questões sobre história, questões sobre a língua portuguesa e significados. E ele nunca o faria. Ele basicamente ensinava-me a procurar a resposta. É Ah. quase como aquele mito que tu não ensinas, tu não pescas pela pessoa, tu ensinas a pessoa a pescar. E portanto, Aham. ele apontava-me qual era o tipo de livro que eu devia encontrar a informação, dizia mais ou menos onde é que eu poderia encontrar, forçava-me a encontrar o livro, forçava-me a procurar como encontrar essa informação no livro e Hum. forçava-me a dizê-lo de forma alta. E, portanto, eu queria isolar isto porque acho importantíssimo. Muitas vezes, o mais fácil quando queremos ajudar um amigo, um filho, um familiar, é realmente dar as respostas. Mas o mais, e numa empresa principalmente tu enquanto líder, que muita gente vem te perguntar, Rafa, como é que se faz isto? Como é que se faz aquilo? E tens duas formas. Forma fácil, que eu diria que é a lei do menor esforço, que é dar a resposta, ou então fazer o contrário, ensinar as pessoas a pensar, ensinar as pessoas a procurar, promover a autonomia e proatividade das pessoas e confiança das pessoas, e tudo acaba por depois fluir e escalar melhor sem ti. Pronto, este eu Uhum. diria que é o primeiro grande ídolo que eu tenho. O segundo também, a minha mãe, diria, minha mãe, obviamente, uma pessoa mesmo muito importante, mas ela acabou por me inspirar no capítulo de trabalho árduo. Hum. Uh, Hoje em dia é muito romântico dizer que não é hard work, é smart work, e eu kinda agree, eu concordo que é sobre smart work, mas no final do dia não há atalhos para o sucesso. Tens que trabalhar muito, tens que bater muito, tens que passar muitos obstáculos, muito dia mau, e portanto esquecemos essa visão romântica do smart work e do equilíbrio. Não, para mim, na verdade, é sobre integração e sobre ter uma capacidade de trabalho acima da média, uma obsessão com sonhos acima da média, e só isso que nos ajuda. E a minha mãe vem de famílias mesmo muito humildes, Hum. hum, e desde os 14 anos que teve que começar a trabalhar enquanto comercial e mostrou-me a partir do trabalho que se consegue tudo o que se quiser na vida. Obviamente muitas vezes com ups and downs, mas é sobre nós passarmos as barreiras, os maus dias, erguermos e continuarmos. E portanto, ela continua a ser uma fonte de inspiração no que diz respeito ao trabalho e à qualidade e quantidade de trabalho que se tem que impor quando se realmente se buscam sonhos. Por fim, eu acho que um outro ídolo, eu diria o José Paiva, que era responsável da Landing Jobs e a pessoa que quando eu era CEO ele era presidente, quando eu era diretor comercial ele responsável de CEO da empresa. E na verdade, com o Paiva eu aprendi muito sobre a realidade de uma empresa. Isto de ler muitos livros sobre gestão, vale o que vale, são importantes, são bases importantes, mas não substitui nada do que é o dia a dia. E eu tive a sorte e o privilégio de estar desde o início, muito cedo na empresa, a ver muito próximo da gestão do dia a dia, sobre controle de custos, como gerir shareholders, como pensar de forma estratégica, não Uhum. só a 3 ou 6 meses, mas também a 3 anos. Um, para começar lá está, a ser mais cauteloso e conseguir antecipar melhor decisões, um, mas também numa parte menos positiva, inspirar-me sobre como no final do dia tudo é sobre pessoas. Houve muitas decisões erradas que afetaram pessoas ao nível de gestão de expectativas, por exemplo, e afetando pessoas, tu afetas uma cultura, perdes a equipa e afetas o negócio, seja por improdutividade ou por realmente começares a perder efetivamente pessoas
e a sua própria motivação. E portanto, eu diria, se calhar também pela parte menos positiva, como preservar uma cultura e respeitar as pessoas, eu acho que é fulcral. Uhum. Obrigado pela tua partilha, Diogo. Foi muita informação, Rafa. Não, 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 não. Tá tudo fresquinho aqui na cabeça. Até porque segundo a neurociência, quando a gente junta informação e emoção, a gente cria memória a longo prazo, não é? E quando tu falas do teu avô que não tá mais cá, ou da tua mãe, e até também da experiência com o José Paiva, que também teve altos e baixos, né? Eu senti logo muitas emoções, e então ficou aqui muito, muito vivo na minha memória. Eu ia primeiro perguntar o nome do teu avô e da tua mãezita, que tu não disseste. O meu avô chama-se Adelino e a minha mãe Isabel. Ok. Portanto, gostava aqui de agradecer ao senhor Adelino e a dona Isabel, não sei se ela gosta de ser chamada de senhora, mas a dona Isabel, por ter influenciado a tua vida e, inevitavelmente, ter-te colocado aqui comigo, né? Porque se somos a soma e o resultado das nossas experiências, tudo te trouxe também agora, nesse momento, a essa conversa comigo. Portanto, eu também sou Sem grato a dúvida. eles os dois. Obrigado, Rafa. Obrigado, Eu vou obrigado. passar esses agradecimentos a eles. Boa, boa. Passa sim, passa sim. E foi engraçado como às vezes temos sorte, né? Há quem acredite que nós escolhemos a família que nascemos, há quem acredite que é mera, uh, um mero acaso dentro dos milhões de espermatozoides que, depois de vencer a corrida mais difícil das nossas vidas, eu não sei se tu já viste a corrida de um espermatozoide, o quão é o primeiro Ultra Ironman que nós vencemos, porque as dificuldades são tão grandes, as probabilidades de sobreviver como um espermatozoide são tão minúsculas que nós temos que ser gratos só por nascer, porque é mesmo a Sem dúvida. corrida mais difícil de toda a nossa vida. E então a sorte de ter tido um facilitador de conhecimento, né, um coach e um mentor que ensinou-te esse pensamento crítico, não é? Eu estava hoje a falar com uma amiga sobre como as novas gerações têm um acesso tão facilitado à informação, principalmente agora com a inteligência artificial, mas muitas vezes ainda não desenvolveram um raciocínio crítico para validar se aquela informação é verdadeira. E então, ligando agora ao ponto que tu trouxeste do romantismo do work smart, né? Eu estava a partilhar contigo que eu tive agora 2 dias em alto processo criativo usando a inteligência artificial para produzir a descrição de um produto. E eu tive horas a refazer o trabalho dela, porque o que ela faz ajudou imenso, mas ainda assim, se eu não estou com o meu raciocínio crítico a saber pensar e processar informação ativo, bem, sai dali baboseira, literalmente, não é? Completamente. Yeah. Completamente. E lembrou-me também que, com o teu terceiro ponto, dos altos e baixos, não é? Que o que não. E se a vida não é uma continuidade de mares bons, flat, pacíficos, ondas clássicas, ondas horríveis, tempestades destruidoras, os altos e baixos da vida, né? Então há sempre uma oportunidade de Mas, Rafa, aprendermos de é tudo. exatamente isso que eu ia dizer. Ou seja, tu tens sempre que ir. Elas passam, as oportunidades passam à tua frente, não é? Claro. Isso da sorte, muitas vezes, eu acho que são pensamentos, eu diria preguiçosos, a dizer, a sorte não bate à porta. Não, a sorte bate à porta de toda a gente. Temos alguma capacidade, algumas pessoas de surfar algumas ondas e ter a capacidade de ir à busca dessas ondas, não é? Exato. E outras pessoas que realmente acabam por dizer, não, a onda parece muito difícil, não parece ser uma boa oportunidade, nem vou arriscar. Nem vou Eu acho arriscar, que se exato. calhar é isso que é preciso ser abanado, é o mindset das pessoas, de Sim, tentar ir mais à busca, arriscar. sim, 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 completamente.
ligando ao tema da abundância, né? Eu falo muito há um primeiro momento em que há um atirar ao universo da tua intenção e depois a gente precisa esquecer dela, quase que deixar para o subconsciente. E no surf acontece muito isso, que é a gente está sentado no mar e tem que tirar o foco do tipo as ondas que a gente perdeu e só conectar com o momento presente. E de repente aparece lá no fundo do horizonte um sinal que às vezes a gente nem consegue interpretar o que é, mas há um feeling de que tipo, eu tenho que remar ali para a direita porque acho que vai aparecer alguma coisa. E de repente estás sozinho, no meio do crowd, com uma onda perfeita e tu tens que tomar a decisão que é, ou eu me comprometo e meto-me nessa onda com um commitment, ou então eu entro meio indeciso e isso vai dar besteira, principalmente então quando a onda é grande, se a gente não entra na onda com commitment, a gente vai cair de certeza, ou então eu deixo a onda passar, que também é válido porque às vezes a gente não está pronto para surfá-la, mas temos que ter a consciência de que temos que agarrar essas batidas na porta da sorte, não é? Como tu disseste. Completamente. Boa. Muito bem, muito bem. Obrigado então por essa partilha. Falaste em altos e baixos e aqui também temos um momento dedicado aos baixos, que podem ser altos depois quando a gente aprende com eles, né? Que eu gostava de saber qual é que foi o teu pior wipeout. Ou seja, conta-nos um momento em que foste mesmo abaixo, seja no trabalho, na vida, ou até na tua relação com a abundância, e o que é que aprendeste com isso, ou o que é que tiraste assim, de maiores lições? Sim, acho que me ocorre aqui a fase anterior que eu tive na Circle, que era a minha empresa antes do Cycling District. Uhum. Eu, na verdade, quando decidi sair da Landing Jobs em fim de 2022, como te disse, o grande objetivo era recomeçar de novo, fazer criar uma plataforma ou um produto impactante, mas obviamente que eu sabia que aquilo que estava a fazer era altamente desafiante, era literalmente estar aqui a competir indiretamente com o LinkedIn. Eu tenho neste momento aqui uma gatinha sempre aqui a interromper-nos um bocadinho, mas ela quer dizer olá. Portanto, se Pois. calhar é pelo tema em particular, Rafa, que Sim, sim, ela sim. Amantes de gatos ou pets, qual é o nome da gatinha? chama-se Yuki, Yuki. que sim, que basicamente quer dizer neve em japonês. Sim, 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 E, sim, sim. e pronto, ela acho que se calhar, sabendo que este é um momento difícil, vem-me aqui dar um bocadinho de força, mas já voltou ali para a caminha dela. Sim, Um, sim. mas na prática estávamos aqui a criar uma ideia bastante desafiante, mas sentia realmente que tinha bastante impacto, como estava a falar, ajudava muita gente a não recomeçar do zero, principalmente quando havia alguma mudança de emprego. Toda a gente quase já fez um reskilling, já foi promovido e sente-se muitas vezes com falta de informação, não é? Sem saber por onde começar, como mitigar aqueles desafios. Portanto, o que estamos a fazer sem dúvida que era útil. E nós, ao final de algum tempo, conseguimos formar uma ronda de investimento e íamos levantar, tínhamos efetivamente assinado uma ronda de 1,2 milhões, Uau. praticamente só com um protótipo e PowerPoint e equipa que era bastante experiente, uma equipa internacional, uma empresa formada nos Estados Unidos. Bem, tínhamos um projeto set for success, eu diria. Sim. E na prática, o lead investor era americano, eles iriam colocar metade do valor da ronda e eu demorei 6 semanas a encontrar os outros 600k aqui em investidores até portugueses. Sim. E quando termino tudo, já com tudo assinado, volto ao investidor americano para realmente fecharmos a ronda e eles informam que tiveram um problema no fundo e já não têm dinheiro a investir em nós. E portanto, Caramba. imagina o que é ali meses e meses de trabalho, tudo apontada numa direção, já algumas contratações pré-feitas, porque íamos ter o dinheiro e portanto a velocidade depois é mesmo muito importante, empresa já criada, tudo isso, e depois o investidor diz-nos que não, que vai ter que
porque ficou sem dinheiro no fundo, isto é muito frequente. A grande aprendizagem aqui é que dinheiro hoje não é dinheiro amanhã, principalmente na América, que é um mercado muito dinâmico. Se temos uma oportunidade, temos que fechar e até ter o dinheiro no banco, não festejar nada, porque Sim, podem mudar as circunstâncias. sim, sim. E aquilo que acontece é que basicamente eles fazem um bocado como um banco, que é a alavancagem. Eles têm promessas de fundos e começam a investir em empresas com essas promessas e depois se cai alguma coisa e realmente o fundo não entra porque o investidor teve um problema, então eles realmente têm que tirar o pé. E foi o que nos aconteceu, infelizmente muito próximos da altura do Natal, não conseguimos substituir esse lead investor, os outros próprios investidores ficaram um bocadinho de pé atrás e não iam avançar sem um lead investor, e com isto acontece que perdi um bocadinho o momento, e de 1,2 milhões que tínhamos tudo assinado, tudo se desvaneceu. Como deves Caramba. imaginar. É muito desafiante, até porque eu tinha já estado numa jornada de procura de investimento em que, sem dúvida, eu falei com 300 investidores ou 300 fundos diferentes que me disseram que não. Eu, quando digo falar, é calls, porque Sim. e-mails e abordagens no LinkedIn deve ter contactado mais de 5 mil, isso não há dúvida. É uma Uau. jornada de resiliência. E depois, quando estás muito perto de concretizar e voltar à estaca zero, é um murro no estômago de uma forma ah, louca completamente. Eu ainda tentei refazer o plano, tentei, depois do Natal, reestruturar um bocadinho as coisas, voltar a falar com outros investidores, mas parece que perdi o momento, perdi a própria convicção, a própria confiança, a mesma energia, sabe? Aquela boa vibe. Claro. E portanto, nesse mesmo momento, eu tinha duas hipóteses. Tinha a hipótese de continuar, aliás, tinha três: continuar a tentar, desistir de tudo e voltar. Eu, nessa altura, por acaso, recebi uma outra proposta para me juntar como CEO de uma empresa que faturava 1 milhão, portanto, não muito grande, o que é bom, que eu gosto deste tipo de registro de empresas, startups ainda pequenas. Ou então, uma terceira hipótese que era tentar voltar a encontrar uma nova onda, Rafa, Hum. tentar ter uma nova oportunidade e recomeçar do zero. E aquilo que eu fiz foi, tentei continuar um bocadinho enquanto estava aberto a oportunidades. Comecei a ver algumas side hustles, empresas de serviços, produto aqui, produto ali, até começar a casar um bocadinho a minha paixão do ciclismo, que fazia já ciclismo melhor. Comecei a avaliar a oportunidade e vi realmente que havia lá uma onda muito grande para surfar. Hum. E a grande evidência foi quando eu comecei a pensar, vamos abrir um estúdio de ciclismo no Porto, que não existe nada disto em Portugal, e portanto vamos para a frente. Um projeto relativamente fácil, sem ambições tecnológicas nenhumas e afins. E comecei a ver alguns sítios, e é quando o proprietário de um espaço, eu sem PowerPoint, sem nada, ele gostou tanto de mim e da equipa e um bocadinho também da nossa visão, mesmo sem muita ambição na altura, que disse imediatamente: eu quero investir em vocês. Uau. Estamos a falar de um investimento interessante, só em PowerPoint, estamos a falar ali de 200k, não há problema nenhum. O próprio proprietário do espaço estar a dizer que quer investir, acho que a maior validação que o que estavas a fazer é se calhar relevante. Então foi o momento de dizer: vou surfar uma nova onda, deixar que Exato. circle e abraçar com a 200% o Cycling District, e pronto. E Sim. isto leva-nos aqui. Sim, 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 sim. Portanto, acho que a mensagem que queria passar é de um wipeout, se conseguires transformar isto numa maré de oportunidade, consegue-te levar do teu maior quase insucesso para provavelmente aquele que pode ser o teu maior sucesso, não é? Mas está tudo Uhum. aqui, é tudo sobre mentalidade. Sim, sim, sim. Completamente. Os acontecimentos não têm etiqueta, né? Um evento é um evento. Nós é que catalogamos aquele evento com os adjetivos que nós conseguimos na altura, mediante a nossa formação, o nosso conhecimento, etc, etc. E então é como um modelo de inteligência artificial, né? Ele pode catalogar como algo positivo, como algo negativo. Tudo depende da categoria que nós aplicamos, da etiqueta que nós aplicamos. Engraçado, tu estavas a falar a expressão no Brasil,
para quando tu levaste aquele murro no estômago é a casa caiu, Diogo. Foi tipo, foi a destruição total. Deu PT, deu perda total no carro, né? E eu até aí nessa fase, desculpa, Rafa, ainda havia um agravante que é, eu desde que saí, eu decidi sair da Landing Jobs e podia ter feito uma coisa diferente, que é, podia ter ahm, simulado um despedimento e ter acesso à segurança social, Aham, e alguns dos meus princípios éticos evitam isso. sim, E se calhar, às vezes, eu continuo muito a acreditar nos meus princípios éticos e na minha forma de ver a vida, mas obviamente que se calhar 90% de outras pessoas fariam diferente. sim, Tinham algo garantido pela segurança social e tinham ali um saláriozinho e quase como simulavam um despedimento. claro. Muito fácil. Toda a situação agravada por eu nem sequer ter um salário, não é? E portanto, é como tu dizias, a casa tinha caído completamente, já eram 12, Uhum. 18 meses sem um salário e por 18? muito que eu tenha, sim, passou até a 18 meses, ou seja, Uau, quando faço a transição para o Cycling District, sim, foi ao meu mais ou menos 18º mês. uau. Hum, eu sabia que ao fazê-lo ia estar novamente mais uns mesezinhos sem salário, mas voltei a, digamos, plantar para depois colher. Exatamente, exatamente. Não, fizesse-me aqui conectar com muitas coisas, Diogo. Uma foi lembrar do que tu disseste que aprendeste com a tua mamãe, que é o trabalho duro e consistente, né? Porque a disciplina é necessária. Por mais que a gente trabalhe smart, né? Vamos pegar o desporto. Tu deste o exemplo de que o teu primeiro ano, provavelmente a treinar imenso, nem sei quantas vezes por semana tu treinavas, ainda te sentias um amador, e só depois do primeiro ano é que se calhar começaste a ver assim um progresso significativo e as coisas a encarrilhar, né? Eu não sei, se calhar tem que usar uma outra palavra, a empedalar, para ser assim mais ciclístico. E recentemente eu até também publiquei num post no Instagram. Além do surf, eu treino corrida de obstáculos. Então, são corridas normalmente em trail com obstáculos como barra, cordas, barreiras, túnel, coisas de muita suspensão e força, etc. E eu vi um vídeo de um ano atrás e eu literalmente, que é uma subida numa corda vertical, só subir numa corda de 3 metros, acho eu literalmente faço na metade do tempo que eu fazia há um ano atrás, com uma técnica muito mais aprimorada, obviamente com muita coisa para melhorar ainda, mas há uns dias atrás vieram 2 pessoas novas a experimentar a aula e o treinador apontou para mim e disse assim, olha, esse aqui está a treinar há um ano. O que vocês estão a ver que é impossível e que ele consegue, com consistência e disciplina, ver o que ele conseguiu alcançar. Entretanto, às vezes, por mais que a gente se dedica, por mais que a gente faça, por mais que a gente sinta que é o caminho, por mais que a gente esteja a fazer o nosso melhor, o mundo não está sob o nosso controle. Eu posso estar em super boa forma, eu posso estar no sítio certo, na hora certa, super pronto para surfar, e eu apanho uma onda, achar que eu vou conseguir surfá-la e wipe out. É mesmo. E nesses momentos, mesmo pensando sobre a abundância, faz-me pensar que há certas coisas que não são para ser. E aí a única coisa que a gente consegue fazer é chorar o leite derramado e estar ali em sofrimento, em um profundo arrependimento que as pessoas passam anos ou a vida toda a queixar-se do ai, mas eu tive ali quase e não consegui, e depois começam a justificar ou a culpabilizar a si mesmos ou a outros, que é pior ainda, ao invés de pensar assim, pá, ok, tenho que fazer o meu luto, não é? Como também aconteceu contigo e comigo, pessoas queridas que foram, pá, paciência, gostávamos que tivessem mais tempo, não deu. Podemos escolher fazer o aprendizado
e passar para outra. E tu, um bocado também levado pelas condições, tipo, eu tenho que fazer dinheiro de alguma forma, Completamente. acabou aparecendo um outro cheiro de algo que se calhar nem, não sei se foi isso, mas se calhar nem colocasse assim tanta fé, foi tipo um bocado também pela exigência das condições, olha, eu preciso fazer alguma coisa, tá aqui, eu gosto de ciclismo, aqui é uma oportunidade, e de repente, mais uma vez, a gente escuta os sinais que nos vão aparecendo, que revelam, na verdade, o caminho novo que a gente tem que É seguir. isso. Olha, Rafa, inicialmente era mesmo só uma jornada de combater a minha sanidade mental. Yeah. Era só mesmo explorar alguma coisa, porque estava numa jornada muito negativa do outro lado, sempre Sim. a receber nãos e afins. E de repente entendo a dimensão da oportunidade, Aham. entendo que há uma validação com alguém que realmente quer investir e ah, torna-se realmente a tangibilização da oportunidade. E é aí que realmente temos que ter depois a certeza que não tem problema admitir, entre aspas, que falhamos, pôr Hum. alguma coisa de parte, mesmo que continuemos a acreditar nela, porque eu continuo a acreditar no que estávamos a resolver, no problema, Uhum. mas não é o timing certo. O mercado Sim. não está preparado, as Sim. pessoas não veem ainda o valor. É ok, vamos de lado, seguimos numa nova jornada e Sim. seguimos para a frente. Esse é Sim. o importante. Super, super. Há momentos em que, quando um surfista está na água e sofre um wipeout e, pá, e bate o medo e a ansiedade e é obrigado a sair do mar e ir até a areia, e há dias em que a pessoa consegue respirar fundo e dizer assim, pá, não, eu sinto que tem que voltar e tentar de novo. E há outros dias em que diz assim, olha, por hoje chega, eu vou para casa e tento de novo outro dia. É E foi o isso. que tu fizeste e Ficas com as escolheste. aprendizagens, não é? E depois Exato, tentas exato. no outro dia. Claro, reflete sobre o que aconteceu errado, se foi algum. Às vezes nem aconteceu nada de errado, às vezes é tipo, olha, foi só um. Pá, tinha que acontecer, não era para mim surfar ali. Se calhar o fato de eu ter saído da água impediu que eu me machucasse com um outro surfista que de repente entrava na minha onda e batia-me com a prancha na cabeça. Então eu gosto de pensar assim: eu quando alguma coisa atrasa e eu não consigo chegar num sítio, eu digo assim, erro o caminho. Quando eu erro o caminho na autoestrada, eu digo assim, pá, tá aqui alguma coisa a me fazer errar o caminho para me proteger de alguma coisa. Então, vamos encarar de maneira positiva. E tu Sem escolheste dúvida. outro pico para surfar, mudaste a prancha para uma bicicleta e, e começaste aí as tuas pedaladas. É Que isso mesmo. coisa engraçada. Boa. Muito bem, muito bem. Olha, então tocaste assim em alguns implicitamente, ou para bom ouvinte, explicitamente, tocaste em algumas características também da tua pessoa. Qual é que é o teu treino, principalmente fora d'água? Ou seja, quais são as tuas práticas, rotinas, rituais que te ajudam a manter não só o foco, mas também essa presença, essa abertura a precisar mudar, ou precisar aprender algo, ou fazer algum ajuste? Que, que rotinas tu tens na tua, conscientes ou não, na tua vida que te colocam também a agir com esse mindset? Eu tento olhar em 4 pilares diferentes e Hum, promover 4 pilares diferentes. O primeiro é o exercício, o hum, segundo é o descanso, o terceiro é a nutrição hum, e o quarto, a parte que já estava a falar há pouco, da saúde mental, digamos assim, a hum, parte psicológica da coisa. No exercício, eu admito, não consigo estar 2 dias sem fazer exercício. O hum, exercício para mim funciona como, uma forma de estar comigo mesmo, de colocar o meu corpo a produzir, hum, coisas boas, sim. principalmente para a mente. Ah, Obviamente gera-se algum cansaço físico, mas estimula a mente e isso é hum, bastante importante, até porque eu 70% dos meus treinos eu faço-os ouvir podcasts, alguns vídeos e portanto junto a parte do treino com uma parte de learning e é na bicicleta que tenho as minhas melhores ideias que depois hum. acabam por se concretizar no banho.
no pós-treino, muitas vezes, mas é fundamental na minha rotina. Eu, se não o tivesse, eu passava dias em que trabalhava 14 horas por dia, facilmente, e não conseguia desligar. Isso, para mim, a minha mensagem para quem está do outro lado é que isso é completamente errado, porque nós entramos numa chamada máquina de lavar roupa, onde estamos Uhum. sempre ali ao sabor do vento, ao sabor dos problemas que a empresa tem e não estamos a ser proativos. É na Uhum. bicicleta que eu busco esses momentos onde não estou disponível para as pessoas, mas onde penso com perspectiva e onde eu realmente estou no comando para ser realmente proativo. E qualquer líder de empresa necessita disso, seja na bicicleta, seja no retiro, o que for. Mas cada pessoa tem que encontrar o seu momento no dia para pelo menos ter uma hora para si e para reflexões. O segundo é descanso. Descanso é provavelmente das coisas um, mais subvalorizadas que existe. Uhum. Ciências pouco estudadas, agora ajuda com os relógios e os whoops, mas ainda assim a maior parte das pessoas não tem noção. Eu fiz uma grande mudança na minha vida pós-landing jobs, em que eu dormia muito pouco e passei a dormir bastante. Eu não abdico dias, não são dias, obviamente, mas tento de forma rotineira, ter pelo menos 8 horas de sono e Uhum. muitas vezes tenho 8 e meia e às vezes 9, principalmente nos dias com maior cansaço. Uhum. E principalmente nesses dias é quando eu consigo obter mais deep sleep, é quando eu consigo mais regenerar o meu corpo e a mente. Claro. Isso é fundamental para depois eu conseguir ter mais paciência, mais empatia com as pessoas à minha volta e realmente fazer as coisas boas. Quando eu tenho déficit de sono, ah, até me sinto às vezes insuportável, impaciente, e isso sente-se. Passo uma má energia para as pessoas à minha volta e eu quero ter um impacto totalmente diferente, eu quero ter um impacto positivo e, portanto, entendo que isto é uma condição absolutamente necessária e inegociável para realmente ser a pessoa que pretendo ser. E, portanto, é importante conhecermos a nós próprios, definirmos o que é que queremos ser e percebermos o que é que temos que fazer para isso acontecer. O terceiro, a parte de nutrição, a nutrição é mesmo muito importante para estarmos bem balanceados ou equilibrados. E aquilo que eu quero só partilhar é que tento mesmo, da melhor forma possível, comer, terminar de ingerir algo no meu corpo 2 horas antes de ir para a cama, tentar não ter estímulos, seja de ecrãs ou visuais ou o que for, 30 minutos antes de dormir. E sei que quando o faço, por regra e porque acedo aos dados, tenho sempre muito melhor qualidade de sono, que depois bate naquela questão que estava a falar anteriormente. E por fim, a própria sanidade mental. Eu tenho muitos dias maus, muitos dias com falta de confiança, e nesses dias o que faço é muito simples. Busco inspiração nas pessoas que realmente, de alguma forma, me inspiram, mas que parecem perfeitos, mas não são. E portanto vejo vídeos no YouTube de outros empreendedores, de pessoas que têm sonhos parecidos aos meus, pessoas como, por exemplo, o Alex Hormozzi. Vejo também muitos vídeos até de algumas coisas de produtividade e finanças pessoais do Ali Abdal e da Nisha, mas a parte mais inspiracional, voltando a ela, do Dan Martell. Vejo muito da Diary of CEO, My First Million, e portanto esses estímulos ajudam-me a voltar a pôr de parte a negatividade e dizer, não, 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 esquece isto, bora pensar tipo nos sonhos de novo, novo. Uhum. E às vezes é isto que é necessário, estes estímulos externos, quando o cérebro nos, de alguma forma, quando o cérebro não está a remar na mesma direção que pretendemos, temos que procurar algo fora. Uh, e isso às vezes pode ser obtido na família, se tivermos uma família e amigos com muita positividade e que nos inspirem, ou então, hoje em dia, na internet, há muitos estímulos que conseguimos ter. Espetáculo. O processo criativo acontece tanto no consciente e no inconsciente. E é super importante quando estamos no consciente estarmos enraizados e conectados com o momento presente. E depois também dar espaço para o inconsciente trabalhar. Porque nós temos um processador em background muito poderoso, principalmente para criar síntese,
sinestesia, conexões inesperadas, identificar padrões, quase como um modelo LLM a correr ali em Sem dúvida. background. E se nós não desligamos, se nós não encontramos esses momentos também para desligar, seja pelo sono, seja pelo desporto, seja por ver uma série, por ir tomar banho, por ir fazer um passeio, uma caminhada, a gente não dá espaço para o subconsciente. E depois, o que acontece? Se a gente não dá esse espaço durante o dia, ele vai tomar espaço durante a noite. Então, muita gente tem problemas em dormir porque o subconsciente está naquele limiar com o consciente, naquele limbo, e eles estão a comunicar tanto que uma pessoa não consegue desligar a cabeça. Eu já passei muito por isso também nas alturas em que eu trabalhava muito e que não fazia desporto, porque também ninguém é perfeito. E o desporto é fundamental para eu conseguir até desligar a cabeça na hora de dormir. É super, super importante. Sem dúvida. E o processo criativo, em uma visão muito simplística, é input que processa e gera output. Então, quando tu vais buscar essas inspirações, esses modelos de pensar diferentes, tu estás, na verdade, só a aumentar o teu input. E se esse input é de qualidade, é como se fosse um processo de manufaturagem com matéria-prima de qualidade. Verdade. Se depois também otimizas o teu processo de fabrico, então os teus outputs também vão ser de maior qualidade. De acordo. Olha, e Diogo, tu, mais uma vez eu começo também a conhecer-te um bocadinho mais, mas para tornar assim bem, bem explícito, o que é que tu consideras ser a tua manobra de assinatura? Ou seja na liderança ou num processo de empreendedorismo ou na tua forma de ver a vida, o que é que tu achas que te torna único? Tu falaste um bocadinho também do blend, que até deu origem ao Cycling District, mas se houvesse assim uma biografia escrita sobre ti, o que é que seria assim o ponto mais emblemático e de fácil reconhecer-te? Eu acho que, para além daquilo que já foi dito, aquilo que eu diria que é interessante isolar agora seria empatia. Eu tento usar empatia como a minha, digamos, o meu superpower Ah, para conseguir gerar proximidade e confiança nas pessoas à minha volta. Eu diria que seja em negócios ou na vida, tudo aquilo que é tudo sobre relações, porque no final do dia nós interagimos com outros seres humanos, não é? E portanto, se nós não conseguimos, por exemplo, quando estamos a passar uma mensagem, eh, garantir que o receptor interpreta como nós queremos, não conta para nada. uhum, Se nós temos pretendemos ter um objetivo com a pessoa, seja porque ela é nossa colaboradora, seja porque é nossa cliente, porque é nossa investidora, mas se não conseguimos ser capazes de gerar uma relação de confiança, também não vamos conseguir que o cliente compre, que o investidor invista, que o uhum, colaborador esteja motivado e seja produtivo. uhum, E, portanto, eu utilizo muito, ou tento otimizar muito a gestão de relações e uhum, a principal razão é a empatia. uhum, Empatia em casos muito concretos. Eu acho que uma gestão, por exemplo, do passado, do século passado, era uma gestão pouco compreensiva, pouco tolerante. É isso que eu uhum, procurava. E por pouca tolerância significava que havia despedimentos rápidos, maus tratos, e portanto tento fazer tudo o contrário. Tento fazer compreensão, mas compreensão com exigência. uhum, Garantir que a pessoa percebe que errou, mas perceber que errar é humano. Para quê? Para fomentar que o erro não volte a repetir. E trabalhar com a pessoa, na cabeça da pessoa, como é que vamos garantir que esse erro não volte a existir. E eu estou a falar de relações profissionais, mas posso falar de relações pessoais. A relação que eu tenho com a Vanessa aqui em casa é maravilhosa, mas é um trabalho de 3 anos e meio de aprendizagens, de se calhar os primeiros 6, 12 meses com muitos altos e baixos, mas onde tivemos sempre a capacidade de, nas nossas divergências, falarmos abertamente sobre os erros, termos empatia e tolerância um com o outro e saber como melhorar.
E quando duas mentes, né, ou dois cérebros, duas pessoas, conseguem entrar neste mindset, então estás muito mais set for success para que os mesmos erros não voltem a repetir e tu consigas ter uma melhor relação com aquela pessoa. Eu diria que o que falta à maior parte dos líderes é essa empatia que me define e que eu acredito como um instrumento principal de liderança ou de gestão de relações. E essa empatia, Rafa, só consigo tê-la quando tenho bom descanso. E quando aqueles 4 pilares que falamos antes estão lá. Ninguém é de ferro, né, Diogo? Ninguém é máquina, a não ser, pronto, agora os agentes de inteligência artificial, não dá para manter a mesma performance sempre, né? Principalmente quando os nossos fatores influenciantes máximos não estão ali alinhados. Oh, Rafa, mas ainda bem que tocaste nisso da inteligência artificial. Eu vou fazer aqui um desafio aqui no Check, que é, há muitos dias em que eu vejo uma adversidade e seja porque estou mais cansado ou porque é um problema desafiante de comunicar, eu utilizo a inteligência artificial, que já me conhece e que já tem, digamos, instruções para ser empático, compreensivo e tudo isso, para me ajudar a formular melhor uma mensagem, para aumentar a capacidade ou a probabilidade da pessoa responder bem a um feedback, a uma reação, a um comentário, ou o que seja. Portanto, eu, apesar de saber muita teoria e tentar aplicar o máximo, isto é um processo contínuo de aprendizagem e podemos utilizar a inteligência artificial para melhorarmos ainda mais a nossa capacidade de ter empatia e boa capacidade comunicacional com as pessoas. Claro, claro. Nos ajudar nos dias menos bons, né? Porque se ela é constante ou mais... Ela não é determinística, mas vamos colocar menos suscetível a grandes mudanças de humor e de capacidade, então vamos usá-la de maneira inteligente para colmatar essa nossa lacuna, que pode ser momentânea pelo nosso estado e pelo que vamos experienciando nos últimos dias ou semanas, mas nunca perder o human in the loop, não é? Ser sempre um suporte à conexão humana, porque esse feedback vais entregar ali no cara a cara, idealmente. E a pessoa responde ou reage ou tem uma mudança na linguagem corporal, tu não vais estar a gravar a conversa e perguntar ao ChatGPT, olha, diz-me lá o que é que está a acontecer agora que é para eu reagir. Ainda não, mas se calhar vamos chegar lá. Mas por enquanto é preciso haver esse human in the loop. Já se fala muito, né, da inteligência aumentada artificialmente e eu acredito muito possivelmente nessa possibilidade. Não fosse o Matrix um dos meus filmes favoritos, né? Boa. Obrigado, Diogo. É engraçado que muita gente não sabe qual é que é a diferença entre empatia e simpatia, né? E acha que para ser empático a gente precisa ter experiências semelhantes ou pensamentos semelhantes. Mas não, isso é simpatia, né? Vem do grego sympathos, que vem de similar pathology, né? A mesma patologia. Então, quando nós somos simpáticos ou simpatizamos com alguém, é porque nós temos um ponto em comum. Empatia é empathos, dentro da patologia, que é eu mesmo não concordando com aquela pessoa, não achando que é certo, né? não aceitando aquele comportamento, eu posso entrar na pessoa de forma a compreendê-la melhor para também depois poder falar com ela de uma maneira muito mais humana. E é super, super importante em qualquer tipo de relação, como tu disseste. Na escola da minha filha mais velha, que era uma escola Waldorf, com uma forma diferente de educar as crianças, a educadora falava de um conceito que eu adoro e que para mim faz todo sentido também no trabalho, que é a firmeza amorosa. Ok. É preciso definir regras, constraints, boundaries, mas podemos o fazer sem perder a amorosidade, sem perder a empatia. E se funciona com crianças de 3 anos, que são o ápice do caos, muitas vezes, eu tenho a certeza que funciona também com adultos. E tu, pelos vistos, é prova disso também na tua liderança.
Eu tento. Sabes, Rafa, e também há uma coisa que muitas vezes as pessoas confundem, que é, nem sei bem como traduzir isto, mas a diferença entre ser kind ou ser nice. Eu não quero ser nice, eu quero ser kind. Sim. E se calhar a forma mais fácil de dizer, se calhar o exemplo que me vem à cabeça é, por exemplo, estás com um amigo ou um colega de trabalho e estão numa refeição, após o almoço e a seguir têm uma reunião, e quão frequente é isto? Tu ficas com alguma coisa no meio dos dentes. Yeah. Uma pessoa nice não te vai dizer, porque vai ser simpático, está tudo bem. Um kind vai conseguir dizer-te de forma respeitosa porque se importa contigo. Claro. Então, aquilo que eu procuro nas pessoas e também proceder é ser kind e não ser nice. Muitas vezes nice, as pessoas, ao sendo demasiado nice, são muito, nem é falsas, mas acabam por não ser genuínas, autênticas, né? Sim. E o kind para mim é tu poderes dizer aquilo que tiveres que dizer, desde que proteja a outra pessoa, não é? Mas é tudo sobre a forma que o me dizes e não Claro. sobre o quê. Claro, 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 claro. Sim, fazer um sinal assim para ninguém ver, do tipo, olha, ou mandar uma mensagem assim, tens espinafre no meio dos teus dentes. Qualquer E, coisa. Ou então, exato. se tiveres só one-on-one com a pessoa, é dizer: Claro, olha, claro. hum, tu não reparaste certamente, eu adorava que tu me dissesses se eu estivesse na tua posição, tens um espinafre no meio dos dentes, está tudo Yeah. ok. A pessoa agradece, sente-se um bocadinho se calhar constrangida, mas o pior seria se a pessoa aí fosse para uma reunião com clientes externos e ainda tivesse aquele espinafre lá, não é? Exato. Então, Fazer ali uma refeição pro meio da tarde. Olha um espinafre. Pronto. Sabes que eu brinco muito com. Eu, quando tive a minha primeira filha, eu fui tirar um curso de parentalidade consciente. E existe a diferença entre parentalidade consciente e parentalidade permissiva. Mas além também disso, eu gosto muito de misturar os mundos das empresas e das famílias. E eu considero a família também uma equipa. Então, o próprio modelo do Bruce Tuckman, que fala sobre as fases de uma equipa, que é o forming, o storming, o norming, o performing e até o adjourning, que é quando termina, eu aplico na minha família. Porque, como tu estavas a dizer, né, tiveste momentos na tua relação com a Vanessa em que houve muito conflito, vocês estavam claramente no conceito chamado de storming, mas vocês tinham capacidade emocional para normalizar essas diferenças e saírem da competição e do conflito para colaboração. Porque para vocês fazia sentido aquela relação manter-se. E então passaram ao performing, e que às vezes acontece um conflito ou as coisas mudam e é preciso voltar para o storming, porque é um novo momento. Por exemplo, aconteceu quando nasceu a minha primeira filha, depois aconteceu quando nasceu a segunda, e aconteceu também quando me divorciei. E como queremos manter uma família, agora com 2 escritórios diferentes, que é a analogia que eu uso, nós precisamos normalizar mais uma vez as diferenças de agora sermos uma coparentalidade, para voltar a ser uma família que normalizou o que é diferente de cada um nesse novo estado e performar como família. Portanto, faz todo sentido essa visão empática, tolerante e de firmeza amorosa também nas relações fora do trabalho. sem dúvida. E parece que com isso eu comecei a ter assim um bocado de uma ideia do que é que tu tens guardado na tua mochila de surfista que tu levas para a praia. Ou seja, as ferramentas e mindsets que tu levas contigo. Falaste da empatia, da tolerância, dessa visão de que tudo são sobre pessoas, da normalização, de ser gentil e não bonzinho, né? Que eu adoro isso. Eu quero ser kind e não quero ser nice. Alguma outra coisa que também está na tua mochila? Eu diria que há uma coisa muito importante que me ajuda nas ferramentas diárias, decisões diárias e muitas delas até com bastante profundidade de detalhe. Que é, eu basicamente, para mim, eu gosto mesmo de pensar high level para conseguir tomar decisões conscientes e coerentes no low level. Uhum. E isso é ter um life purpose, um propósito de vida. E portanto foi alguma coisa que aos meus, se calhar, 22 anos eu demorei muito a fazer
Eu lembro que foi um exercício contínuo diário durante 6, 7 meses que eu fiz, Hum, para chegar a alguma coisa em que realmente me conseguia rever, em que gostava, em que realmente tinha um guideline, um guião para a vida. E aquilo que eu faço é refinar o meu life purpose todos os anos, porque há sempre mudanças no meu pensamento, de como funciona o mundo, o que seja. Mas mais do que isso, ou seja, para mim é muito importante ter um life purpose que é tipo, ah, daqui a muitos anos na minha vida, o que é que eu realmente quero atingir, para onde é uhum, que eu estou a caminhar, mas também semestralmente eu tenho alguns objetivos em que dividem em 8 pilares, para ver se não me esqueço de nenhum, uhum, ahm, mas eles são agrupados em 4 grupos, na verdade, 2 a 2. sim. Portanto, o primeiro é Love and Family, Uhum, o segundo é Health and Fitness, pronto, uhum, saúde e exercício. O terceiro é a parte mais profissional, onde eu ponho o trabalho e a parte da aprendizagem. uhum, E o quarto é uma parte mais, se calhar, financeira, que é literalmente finanças e network, que está muito associada, não é? sim. E eu, a estes 8 pilares, avalio sempre de 1 a 4 como é que eu estou e quais são as ações que vou ter que fazer para as melhorar. Hum, E sei que quando trabalho estes 8 pilares, que eu, Diogo, a nível individual, vou tornar mais próximo do meu life purpose. hum, E isso é literalmente fundamental, porque, Rafa, ao ter esta clareza de objetivos, às vezes para mim é muito claro que uma coisa, uma oportunidade, uma onda que surge é desfoco, é claro. distração, não vale a pena. E há outros que eu se calhar até dizia isto não fazia sentido, mas na verdade até me vai contribuir para melhorar isto ou aquilo. Hum, E portanto, eu acho que se as pessoas não tiverem uma base, não vão conseguir tomar decisões diárias. E esta é a minha base, que hum, me facilita muito a decisão. E depois, para além disso, mais coisas mais táticas do dia a dia, eu uso muito o ChatGPT para ser o meu AI Business Coach. uhum, Até tenho peritos, tenho CTO, desculpa, o advisor de tecnologia, o uhum, advisor de marketing, o advisor de HR, de recursos humanos, enfim, tenho uma série de quase consultores que sim, me ajudam, mas isto só faz sentido quando eu sei as perguntas, sim. porque quando eu estou extremamente bloqueado e não sei quais são as perguntas para chegar às minhas respostas, eu aí tenho que usar um humano. E aí uso um coach profissional para me ajudar a desbloquear ações, ou desculpa, ou respostas mais profundas, que requer às vezes 3 ou 4 perguntas até chegar a uma root cause. Eu diria que estas são as ferramentas que eu uso para me ajudar a ser melhor todos os dias. Uau, que descrição bem, bem tangível, não é? Ou seja, quem está ouvindo esse episódio pode literalmente colocar esses pedacinhos numa roda de qualquer coisa, né? A wheel of anything, ou como, às vezes mencionada como a roda da vida, e fazer um self-assessment, né? De 1 a 4. Como é que está o estado atual e como é que gostaria de estar no final de 6 meses, ou no final de um ano, ou o que for. Achei interessante esses diferentes advisors com o GPT. Estamos a falar de quê? Diferentes chats que são focados em cada tema? É isso mesmo, ou seja, eu tento dar instruções específicas e para o GPT, acho que tu, a usar tecnologia, a maior parte das pessoas, eu incluído, ainda não sabemos como utilizá-la da melhor forma. Sim, Cada vez mais a inteligência artificial é muito poderosa, mas é tudo sobre dar os prompts certos, não é? E claro. aquilo que eu tento é para cada chat ter prompts certos e utilizar chapéus diferentes, porque Hum, hum, há coisas que se o chat não se comportar como o, o CTO da tua empresa, mas comportar-se como o CMO de marketing da tua empresa, ele vai te dar inputs diferentes, soluções ou recomendações diferentes. Portanto, eu tento isolar, criando peritos à minha volta, que é quase sim, como a minha rede de advisors, mas sim, peritos em certas áreas e otimizar certos temas. sim, 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 sim. Olha, Diogo, tive aqui uma ideia, não sei se vai ser válida
se vai ser sequer implementada por mim, mas se calhar já está a ser pensada pelas grandes de IA, que é, se calhar já é possível, não sei, criar uma reunião com esses advisors todos e ao invés de estar a falar com um só, né, porque às vezes as decisões complexas precisam de um conhecimento divergente, diversificado, e quase como uma equipa multifuncional expor o problema, não é? Não sei se isso é possível fazer. Pois, eu não o faço, mas vejo muito as vantagens de o fazer. Sem Yeah, dúvida que reunir os agentes à mesa com chapéus diferentes poderia dar outputs muito, muito, muito diversos e interessantes. sim, 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 sim. Olha, quem sabe, se eu tiver tempo de fazer vibe coding para um mock desse, ainda me aventuro nisso. Mas não, agora o foco é outro. Agora o foco é outro. A pessoa tem que reconhecer os limites também. É isso. Acho que é interessante. Yeah. Sabes que eu tenho mesmo hum, literalmente um botão virtual, ou Aham. inexistente, desculpa, de on-off, de sentido de oportunidade, de procura de oportunidades, que é Aham. literalmente para proteger o foco. Por exemplo, eu neste momento no Cycling District estou a executar uma visão muito clara, portanto estou com o meu botão off de Claro, oportunidades. claro. Mas antes de criar o Cycling District tinha on e estava sempre à procura de novas oportunidades. É muito cuidado, é preciso muito cuidado, porque há muita gente que não consegue fazer isso Sim, e ainda no outro dia havia um podcast ao The Diary of CEO do Kevin O'Leary que sim. dizia muito isto, temos que distinguir o que é signal do que é noise. Exato. Eh, e 80% das coisas são noise e Sim, nós sim, temos que o sim. reconhecer. Sim. Ele até menciona o Elon Musk como alguém que consegue fazer quase um ratio Exato, perfeito, não é? De tipo, ele exato, consegue identificar o 99% do noise e focar no 1% que é mesmo importante focar. exato. E isso é talvez a coisa mais difícil para fazer. Yeah, yeah. Sim. Sabes que é engraçado que no que eu defino como a jornada da abundância, o primeiro passo, muitas vezes, é o mais importante. E a dar um exemplo prático de como é que ele se aplica, eu quando, na altura, ainda estava à procura de emprego, eu fazia uma lista do emprego ideal, com especificado ao ponto da distância que eu queria, o range que eu queria máximo de casa. E depois eu colocava desses vários pontos quais eram os non-negotiables e quais eram os negotiables. Aqueles que eu tinha assim mais leeway de ajustar. Por que que isso era importante? Uma, biologicamente, estava a instruir o meu RAS, o meu Reticular Activating System, para estar de olho em sinais que estariam possivelmente mapeados naquela lista. E depois, na prática, quando eu estava ou em processo de procura de vagas ou em contato com recruiters, eu pegava a lista e via assim, ok, vamos lá fazer check, cross-check. Check, 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 não check, não é negotiable. Obrigado pelo teu contato, mas não estou interessado. E então esse filtro de oportunidades, ele é muito útil para fazer essa divisão entre o signal e o noise, principalmente quando nós estamos a querer atingir resultados e que são importantes de atingir, né? Estás num momento crítico do teu também crescimento e do crescimento do Cycling District, seria muito danoso distrair-te agora. Então esse teu filtro está muito bem delineado. Sem dúvida. Mas é muito importante, como estavas a dizer, criar bem a base, definir exatamente o que é aceitável, o que não é negociável e depois utilizares a tua própria framework, porque há muita gente que às vezes o faz e depois diz assim: afinal, isto não é bem assim. Não, não, não. Definiste quando não tinhas nenhum estímulo e, portanto, foi uma decisão completamente racional. E, Sim. portanto, stick to the plan. Yeah. Mantém e cumpre aquilo que trabalhaste, não é? E que previste. Sim, sim, sim.
Oh yeah, oh yeah. Aquela listinha é muito importante nos momentos de fraqueza. Sem dúvida. Ora bem, estamos a chegar aqui estamos a terminar a nossa surf session. E tem aqui 3 perguntinhas que eu vou perguntar assim, 2 em conjuntos e deixar uma pro final. Que é: qual é que seria a mensagem que deixavas numa garrafa à deriva para ti mesmo e outra para o mundo? E aqui a mensagem para ti mesmo é ou o que tu aprendeste que gostavas de voltar no tempo e ensinar, ou a mensagem para o futuro, e para o mundo o impacto que tu queres deixar nessa nossa existência material, física e temporária. É interessante. Deixa cá ver. Eu, para mim, eu tenho, lá está, sendo coerente, teria que sempre deixar uma mensagem à volta da gestão relacional com as pessoas, Hum. de acreditar que as pessoas, tudo na vida é sobre a relação com pessoas e, portanto, temos que privilegiá-las acima de qualquer coisa. E, portanto, quando falamos de relações pessoais, estamos a falar das pessoas à nossa volta, o nosso companheiro, a nossa cara metade, a nossa família tem que ser realmente priorizada. Quando estamos a falar de gestão de empresas, eu acredito que o colaborador deve estar acima do cliente e acima do investidor, porque se o colaborador estiver bem, vai realmente maximizar todas as necessidades do cliente e do investidor. Necessidades ou desejos, é um bocadinho isso. Portanto, para mim seria alguma coisa para relembrar de continuar a utilizar a empatia como o meu superpoder. E independentemente do meu grau de sucesso, um, continuar a ser essa pessoa, não tornando-me um jerk como muita gente faz, não é? Eu acredito que tenho já as coisas bem alinhadas na minha cabeça e, portanto, uh, não tenho nenhum receio relativamente a isso, mas sei perfeitamente de pessoas que ganham, digamos, peito, não é? Por terem mais sucesso e depois acabam por esquecer tudo aquilo que aprenderam ou tudo aquilo que acreditaram, aqueles princípios de humildade e princípios éticos que para mim são claramente não negotiable. Se calhar gostar mais focar é mais para o mundo. E para o mundo eu acho que tem uma mensagem um bocado mais clara que ainda não abordamos nada. Quer dizer, já abordamos de forma suave ao longo desta conversa. Eu se calhar, se fizesse uma frase, faria qualquer coisa na casa de não deixes que a tua mente seja a prisão dos teus sonhos, qualquer coisa neste sentido. E digo isto porquê? Porque eu acho que o maior inimigo de nós próprios muitas vezes é o nosso próprio cérebro, o nosso próprio overthinking, que tipicamente é alimentado por falta de confiança. Um, Isto podem ser princípios ou pode ser questões de personalidade, coisas mais inatas, ou questões que aconteceram ao longo da tua vida que te realmente tiram confiança. Pessoas que te trataram mal, que te desrespeitaram, que não cumpriram aquilo que disseram. Enfim, tudo isso, as aprendizagens ou vivências, desculpa, é isso que eu queria dizer, acabam por afetar estes princípios. Mas nós realmente somos livres quando realmente não nos deixamos limitar, onde realmente aprendemos a sonhar e depois, se obcecarmos com esses sonhos, vamos naturalmente querer ir atrás, deixamos naturalmente as coisas fluir e vamos naturalmente encontrar uma forma melhor ou pior de alcançar tudo o que sonhamos. Aliás, eu até acredito que muitas vezes conseguimos ir mais além daquilo que sonhamos, porque nem temos capacidade de envisionar um futuro tão grandioso como pode acontecer se realmente obcecarmos com esses sonhos e trabalharmos para lá. Portanto, essa seria a minha mensagem. Eu continuo a ver muita gente de muito valor e parece que às vezes os mais inteligentes acabam por rapidamente fazer mais overthinking e esse overthinking ser aquilo que os penaliza.
Pensa, se calhar nós tivemos casos na história de matemáticos, físicos, pessoas da ciência que pensavam tanto que não conseguiam chegar mais além, não é? E este é o meu desafio para as pessoas: deixarem fluir, deixarem que seja o sonho a alimentar o caminho Hum. e a alimentar a própria alma para chegar a esse caminho. Já estou aqui no... Ai, como é que é o nome daquela plataforma de criação de t-shirt? Mas estou aqui a criar uma t-shirt aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui, deixa eu ver a mensagem. Não deixe que a tua mente seja a prisão dos teus sonhos. Diogo Oliveira, agosto de 2025. Top. E é engraçado, né? Porque o caminho se faz pedalando. Ou o caminho se faz É caminhando. isso, é isso, E, literalmente. e damos aqui uma grande volta, né? Para voltar a um tema que tocamos em vários momentos. O quão importante é a gente cuidar do nosso corpo. Porque a gente experiencia a vida, ou seja, os inputs da nossa existência passam pelo corpo. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso nariz, o nosso tato, nossa sensação térmica, nossa sensação de tempo, de gravidade. Portanto, a vida só é vivida através do corpo. E a gente só manifesta qualquer coisa que a gente pensa ou sente também através do corpo. Então, o nosso corpo é a nossa porta de entrada e saída do mundo e da vida. Como é que ainda não cuidamos dele? E eu, geek, informático, e ganhei meu primeiro computador aos 7 anos de idade, eu sei quantos de nós consideramos um cérebro dentro de um mech suit de transporte. Então, como é que nós queremos viver e atingir os nossos sonhos se não trabalhamos a nossa porta de input e output, que é dos conceitos mais fundamentais até do desenvolvimento de software, não é? Funções, argumentos, retorno, tudo. De acordo, completamente. Tens toda a razão. Ora, muito obrigado, Diogo. Não sei se tenho toda a razão, mas pelo menos concordamos nessa nossa razão, né? Há quem vai achar que nós não temos razão. Sem E está tudo dúvida. certo. Está tudo ok. Na Yeah. minha perspectiva, tens toda a razão do mundo. Ora bem, vamos então à nossa última pergunta. A saideira. Sabe que no surf a gente, não sei se no ciclismo também acontece, que é, olha, vamos só mais uma, pá, saideira. E a saideira no surf às vezes demora 2 horas, porque a onda não vem, ou vem e tu cais, então tu estás 2 horas e vais em boleia, e o teu amigo saiu antes e já está pé da vida, porque está trocado, mas está cheio de frio, à espera de ti, ou às vezes tu é que tens a chave do carro e o gajo está sem trocar de roupa, molhado, no vento, e tu na saideira durante meia hora. Mas, vamos lá à nossa saideira. Eu falo muito o que eu considero a minha jornada da abundância, porque é um reflexo do que eu experienciei a minha vida toda. E se eu for pensar em os 5 passos da abundância, eu falo sobre o fire, de não só acender o desejo, mas também de disparar, de fire, o pedido ou a intenção. O forget, que também é muito importante, né? Soltar, assumir que já é teu, mesmo que depois não seja, focar em outras coisas, inspirar-te, dançar, tomar banho, falar com pessoas sobre um tema completamente diferente. Depois o reagir, que é quando os sinais aparecem, aquela onda, se tu não reages no tempo certo, tu apertes, ou se tu não reages com intenção, wipe out, de certeza, ou até te machucas. A concretização em si, ou a materialização, que é vamos lá materializar e criar efetivamente o suporte dessa intenção, desse desejo, e depois o amplificar, que não é só sustentar o que foi criado, mas também, na minha visão, partilhar essa abundância, porque o mundo precisa dessa partilha, desse retorno, dessa abundância. Minha pergunta para ti é, qual desses 5 momentos que pode ser assim o teu
calcanhar de Aquiles ainda, porque a gente tem sempre os músculos, né? A gente tem sempre músculos mais fracos para trabalhar, né? Eu até fiz essa analogia quando estavas a falar dos teus 8 pontos de assessment, os 8 músculos da tua vida, né? E como é que tu treinas e cria repetições para eles. Mas agora nesses 5 músculos, e o que é que tu estás focado em fazer para melhorar essa etapa da abundância no teu momento atual? Eu diria que o mais desafiante, mas também o mais interessante, e olhando um bocadinho para a minha etapa atual, é a parte do concretizar. Eu digo concretizar porque é onde também é o mais bonito, na minha perspectiva, porque é onde tu podes, eh, digamos, com arte, e eu digo arte, que é o teu conhecimento e o conhecimento das pessoas à tua volta, criar algo único e algo com verdadeiro impacto. E digo que é o concretizar que muitas vezes é difícil, porque nós ideias todos temos, hum, mas é realmente na parte do concretizar que temos obstáculo após obstáculo após obstáculo e temos que ter a resiliência para encontrar novas e melhores soluções sempre. E portanto, eu diria que é um processo incessante à busca de, diria, excelência, não é? Ou seja, à procura de algo que realmente que capte e que depois seja adotado pelos clientes, não é? do teu produto, o tal chamado se calhar o product market fit, que muita gente fala. Eu diria que esta é a fase mais desafiante, mas também mais interessante, e para mim em particular, na verdade no Cycling District em concreto, é que estou atualmente, apesar de eu conseguir dizer com alguma capacidade que sinto que já atingimos o nosso product market fit, que os nossos clientes realmente já dão valor, um, utilizam, reutilizam, recomendam o nosso produto, portanto, de alguma forma ele está validado, quer ver, mas ainda não atingiu uma dimensão tão grande que tu digas está set for success. E portanto, muito do trabalho e aquilo que eu tento fazer é um bocadinho repetição daquilo que já falamos, que é esquecer o noise todo, porque há muitos projetos sexy nesta fase das empresas, muitas ideias, muitos clientes e amigos e família com ideias maravilhosas, super sexys, Até eu incríveis. mandei uma agora há pouco da mesa de reunião dos agentes de IA. Exatamente. Mas, e lá está, mas muitas delas até parecem ter um fit ótimo com o teu produto, Sim. mas não realmente te dão aquilo que tu precisas naquela fase. E Uhum. portanto tens que ligar ou desligar o botão das oportunidades e garantir que só fazes aquilo que realmente contribui para a milestone que estás à procura. E eu ainda não o faço bem. Tenho que ser franco. Como é que eu faço melhor? Há duas coisas que tento. Primeiro é pensar mais. Eu ainda sofro de muita execução e ser muito operacional e às vezes coisas que não fazem sentido nenhum, e cada vez mais tem que ser o maestro da orquestra e não tanto o violinista. Uhum. E ao ser mais pensante, ao utilizar mais momentos para isto, eu vou conseguir discernir com maior capacidade o que é que realmente é signal, o que é noise. E portanto implementamos há coisa de 1 mês e meio um roadmap muito profundo, um bocado já quase de empresa de próximo nível, mas precisamente para isso, para podermos ter muito backlog e cortar, fazer menos coisas, mas as que fizermos com mais impacto, com mais foco, com maior probabilidade de chegarmos à milestone ou ao objetivo que procuramos. Claro, Acho que é claro. por aí, Rafa. A dança entre a operação e a estratégia, né? E tu como founder, obviamente estar desejoso de estar envolvido na operacionalização, porque é o teu filho, não é? Mas depois, se estás imerso na operacionalização, não... Olha, até com uma câmera agora que ficou desfocada, É isso, não vês as coisas com eu clareza. estava a tentar voltar lá a focar, ela fez o autofocus, mas acho que já está a voltar, não é? Exatamente, que é o que acontece quando a gente não tem
os sinais e os filtros muito bem definidos. O caminho fica turvo. Portanto, obrigado, Razer, não é? É uma câmera sensitiva, é uma câmera quase que empática. Tipo assim, eu vou tirar o foco para exemplificar esse momento e torná-lo visual, esse momento de aprendizado. Muito bem. Diogo, foi um prazer. Eu não acredito que nunca tenhamos falado antes, porque essa conversa foi como se eu estivesse a falar com um grande amigo de longa data, com muita coisa em comum comigo, mesmo vindo do outro lado do continente, do Atlântico e do outro lado do país, quase. Bem, não é do outro lado do país, porque ainda mais para cima e mais para baixo, mas pelo menos estamos ali divididos pelo Tejo. Não pelo Tejo. Estamos divididos por... Eu já sou Mouro, não é? Portanto, eu estou aqui e tu és... onde tiveres, tu estás na parte a norte eu do Tejo. Eu estou norte. Portanto, não, eu estou norte. Então... Portanto, eu ainda estou antes do Tejo, mas já sou Mouro, não é? Então, pelo menos pelo Douro estamos divididos, porque Estamos o divididos. Porto também está a norte. Exato. Por isso não é problema. Exato. Mas mesmo divididos, estamos profundamente em conjunto e ligados. Portanto, muito obrigado pela tua presença. Espero que quem está aqui a nos ouvir até o final também tenha curtido tanto quanto eu. E até breve. Obrigado, Rafa. Até breve.